Olá, sejam todos bem-vindos, dando continuidade à nossa aula. A aula passada a gente falou sobre intervenção, justificativa da intervenção, proposta de intervenção. Hoje, para mim, é uma das aulas mais legais do programa todo, apesar que adoro falar sobre teoria contemporânea também, gosto de falar sobre metodologia, porém a aula de reintegração, né, a escolha da técnica mimética, tratédio, pontilismo, abstração cromática, materiais e técnicas, para mim é uma das aulas mais interessantes, então eu vou ter que tomar cuidado para que eu não me exceda muito, né, do nosso horário, para que não fique muito desgastante, muito extensa, porque se me deixar falar, eu vou até 2 horas gravando aqui, principalmente nesse tema que eu gosto tanto, né? Então, aqui mais uma vez nosso programinha e chegamos na aula número 5, aqui ó, reintegração cromática, materiais, técnicas, e é uma das aulas mais legais. Vou me conter para não ir até muito longe dentro do nosso horário. É interessante, né, e importante começar falando sobre os principais tipos de intervenção de preservação. Então, nós temos conservação, preservação e restauro. E temos a palavra reforma também, que é muitas vezes confundida com restauração. Né? Então, conservação é a intervenção da matéria que se constitui. Aqui a gente fala em edifício, porque afinal de contas o nosso painel ele vai estar primordialmente localizado numa estrutura, numa edificação, provavelmente. Então, a gente tem que entender sobre esse edifício para entender o comportamento e entender as intervenções desse nosso muro, né? Desse restauro do nosso afresco. Né? Então, intervenção na matéria que se constitui o edifício. Né? Então, aqui a gente está fazendo, esse é o forro da igreja da Ordem Terceira, esse é um projeto que está acontecendo, então eu estou aqui, né, fazendo uma conservação, né, desse extradorso do forro, né? Não adianta eu tratar, aqui por baixo, né, no intradorso, eu tenho um medsofresco, então não adianta nada eu começar a tratar e limpar esse medsofresco se eu não verifiquei as minhas condições dessa estrutura. Né? Então, isso aqui é um procedimento de conservação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, nas cambotas da estrutura desse forro arredondado, né, essa madeira estava bastante danificada. Eu passei aqui uma resina, né, com uma manta para que ela não solte, para que ela consolide, né? Em algumas áreas que a gente vê aqui, alguns buracos mais profundos, eu complementei, né? Isso aqui é um estuque é um forro de gesso e ele é na técnica de deployer, né? Ele não tem taliscas de madeira, ele tem tela metálica. Então, preservação, né? É a ação de retardar ou prevenir a deterioração ou danificação de bens culturais através do controle do seu meio ambiente. Então, você está tratando do seu entorno. Então, você está fazendo, né, através do controle do seu meio ambiente e ou, né, primordialmente e também tratamento de sua estrutura, a fim de mantê-lo o mais próximo possível do seu estado imutável, né, do seu estado estável, estabilidade. É isso que a gente procura sempre no restauro. O objetivo sempre é a estabilização do bem. Né? Então, restauração é a ação tomada para fazer com que o artefato, né, daí a gente já está falando da obra, não mais do seu entorno, determinado ou danificado, possa existir e ser estendido com o mínimo de sacrifício em sua integridade estética e histórica. Quando a gente for assistir a nossa aula de teoria contemporânea, eu estou na dúvida, a gente acabou de passar pelo programa, mas eu sempre fico na dúvida das aulas, da sequência das aulas. Mas a gente vai ver a teoria contemporânea do Vinhas e vai ter muito bem estabelecido esses conceitos básicos, tá?
Então, a restauração é o termo mais antigo, né? Ele devolve as características originais da obra, preenche e reintegra as lacunas que recompõem a imagem, mas nem toda restauração atende essas duas premissas, porque, por exemplo, uma intervenção num objeto sacro, ele é mais permissivo em algumas intervenções. E se você vai fazer um restauro museológico, você vai fazer o mínimo de intervenção possível. Você não vai recompor a imagem, né? Você vai talvez preencher as lacunas ou não necessariamente. Talvez você só acondicione ela de uma maneira que ela fique intacta. Né? Você acomoda ela numa caixa, né? Nem toda intervenção necessariamente precisa ser na imagem, tá? Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Aqui eu trago, né, uns antes e depois. Antes e depois é ótimo, né? A gente adora antes e depois, porque é interessante a gente acompanhar. É sempre empolgante, né, ver o antes e o depois. Então, isso é a capela em Petrópolis. E nesse antes, isso tudo foi decapado, tá, gente? A única coisa que a gente tinha ainda à mostra aqui era esse painel do Cristo cortado aqui, porque aqui a gente tinha um móvel, né? Uma espécie de um altar que preenchia, né? E veja quanta coisa a gente tem escondida por baixo, isso tudo foi decapado. Né? Então, ele não estava em boas condições, mas é um planejamento repetitivo. Isso é uma pintura a seco, tá, gente? Mas esse painel artístico, então a gente tem duas coisas já das nossas aulas anteriores. Aqui nesse mesmo painel a gente tem pintura decorativa e pintura artística. Então são tratamentos diferentes, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Né? Então aqui eu tenho um critério para intervir. Né? Isso aqui foi feito por um artista. Isso aqui em volta, então aqui, né? Essa área aqui da cena do Cristo, né, no Gólgota, isso é artístico. Em volta, tudo em volta é decorativo. Então, o decorativo foi reaplicado, foi refeito, né, foi reproduzido em vários pontos. E aqui ele foi reintegrado. Então, já vai se familiarizando com esses termos, porque a partir de agora é assim que a gente vai lidar, né, com essas intervenções restaurativas. Então, né, olha que eu super jovem, isso foi em 2007 em Petrópolis, né? Então esse era o estado que estava, e aqui, né, o que a gente conseguiu reproduzir, o que a gente conseguiu resgatar, né, nesse processo de restauro. Então, vamos falar agora sobre o processo mesmo de restauro. Então, antes, né, no início da obra, quando começa a obra, a gente começa a fazer as sondagens, né, as estratigrafias, os cortes estratigráficos, tentar entender quantas camadas. Então, aqui eram poucas camadas, 7 camadas. O altar da onde? Que tinham 21 camadas, acho que foi em São Paulo. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, mas 21 camadas de repintura, né? Então ele foi azulzinho, ele foi bege, aí ele foi branco, aí ele foi cor-de-rosa, e daí ele foi, e daí teve uma hora que ele o azul, eu acho que pintaram ele daí ele foi um azul claro, daí ele foi um azul escuro, assim, mais azul fusca, sabe? Aí ele foi azul com branco, né? E daí eles começaram a migrar, assim. Isso tudo é modismo, né, gente?
É como e saiu a Pantone desse ano, né? Então essas comunidades que tinham mais dinheiro, né, estavam sempre renovando as suas intervenções, né? Estavam sempre pintando as suas paredes, sempre, né, mantendo a igreja o mais nova possível, né? Então aqui essas aberturas, né, de 2 por 2, né? Então aqui a contagem das camadas, uma, duas, né? A primeira, né? Até a última, né? A 7, na verdade, que a gente tem 8, né? Essa contagem tá de lá para cá. Então a 7 é a última, né? E aqui nessa esquadria a gente tem a primeira, que é essa cor que a gente está vendo. Aqui uma parede, mais um corte estratigráfico, né? Em cima desses cortes é que são feitos os projetos de intervenção, né? Que se descobre se tem pintura decorativa ou não, né? Quantas camadas de pinturas decorativas tem ou não. Então é importantíssimo fazer uma boa estratigrafia das alvenarias, dos forros, das esquadrias, né? Para entender quando, em que momento cada cor era com cada cor, né? Então a decapagem, depois que se define, né, através da estratigrafia, olha aqui a lâmina, isso é Vila Sofia, gente, né? Olhe quão preservado está. Então tinham muitas camadas, muitas, infinitas camadas. Agora não vou saber dizer. Então assim, não confundam decapagem com decopagem. Decopagem é quando você acrescenta, né? Uma coisa do artesanato. Então a decopagem, minha mãe faz decopagem em caixas com guardanapo, né? Eu acho que uma época estava bem na moda, fazia uns suplás, ela faz isso em pratos, prato de Páscoa, para pratos, né, comemorativos, assim, datas específicas. Ela vai lá, compra o guardanapinho, aplica, né? Então, decopagem, quando você acrescenta. Decapagem, né, quando você faz uma espécie de colagem. Decapagem é quando você remove. Então, a remoção das camadas de tinta para procurar a palheta original, né? Agora esqueci o termo, gente, né? Mas a combinação cromática daquele período, né? Então, e um possível testemunho. Isso aqui, gente, já é um testemunho, né? Quando você abre uma janela maior em que ela vai ser restaurada, ou às vezes só deixar ali como testemunho mesmo, né? Daí já é uma janela de testemunho. Então, a decapagem pode ser realizada utilizando ou bisturis, quando a gente diz que foi removido mecanicamente, então mecanicamente é com o bisturi, e quimicamente. Mas quimicamente é só com solvente? Não. Depende. Sempre é com solvente, sim. Mas e água é solvente? Sim, água é solvente. Não necessariamente ele precisa ser química poluente, né? Ela pode ser feita com água. Uma das camadas de pintura da Igreja da Ordem, do forro da Igreja da Ordem, sai, né? A última camada sai com água. Então a gente vai com o bisturi até um ponto e daí, para não machucar, a gente tira a última com água. Então são 2 processos lá, mecânico e químico. Os tipos de degradação. Então, existem 2 tipos de degradação, 2 fenômenos, né? Então, perda de adesão entre camadas de pintura ou entre elas e o seu suporte, então, descamação, empolamento, esfoliação, né? E perda de coesão, perda da cola, né? Das camadas de pintura ou do suporte, então, pulverização, desagregação granular, né? E muitas outras. Consolidação. O termo consolidação deve ser interpretado como uma ação de estabilidade da superfície, né, do suporte, necessária para restabelecer a coesão e ou adesão entre camadas de pintura ou
entre elas e o seu suporte. Então, é a refixação das camadas pictóricas feitas para evitar sua perda antes de avançar para outras etapas do restauro. Na maioria dos casos, a consolidação é realizada com uma mistura de um adesivo sintético e água inseridos com seringa ou pincéis, né, que você vai achatando e aquela camada vai se acomodando, né? No craquelê a gente faz muito com pincéis. Então você vai apertando com o pincel, né? E ele vai se acomodando, ele vai se refixando, né? E tem consolidações estruturais, que é um dos primeiros slides que eu mostrei, que eu estava trabalhando no extradorso da Igreja da Ordem daqui de Curitiba, né? Então, a remoção dos resíduos do adesivo podem ser feitas com o uso de bucha de algodão, né, que seria um swabzinho, umedecida em solução solvente, entre outras táticas, né? Então, várias formas de você fazer essa consolidação. Aqui a gente está falando sobre faceamento, então uma espécie de curativo, né, para evitar a perda da camada pictórica até o início do restauro. Ou, por exemplo, eu faceio a minha pintura para fazer um tratamento atrás, né? Então, na Igreja da Ordem, no forro da Igreja da Ordem, a gente faceou momentos, né, partes da pintura, para poder fazer o tratamento de algumas fissuras pelo seu extradorso. Então, primeiro eu trabalhei por trás, mas para evitar que em alguma batida ou no movimento da própria obra, que essa pintura se soltasse, né? Então, aqui feita com papel japonês, né? Aqui colada, normalmente utiliza ou CMC, né? Não sei se vocês estão familiarizados com essa terminologia, que é carboximetilcelulose, é a base d'água, ou colas animais. A gente já falou sobre colas animais em outros slides, né? Então, aqui, esse faceamento foi feito de forma pontual e aqui ele foi faceado de maneira geral, né? Existem vários objetivos para faceamento. Aqui, estava falando sobre a Igreja da Ordem, né? Então, para fazer o tratamento dessas rachaduras, a gente faceou, né? A gente passou colou o papel japonês para eu poder trabalhar por trás dessa rachadura, tá? Porque elas são estruturais. Então, eu tinha que vir fazendo o tratamento dos dois lados. Hoje a gente já tem as duas camadas, né, feitas. Então, a limpeza, eu comentei, se não me engano, na aula passada, que a limpeza é um dos pontos mais perigosos das etapas do restauro, porque uma vez limpo, né, se você limpa demais, às vezes você pode estar tirando algumas características importantes, né, a pátina do tempo, por exemplo, né, veja o quão oxidado está esse verniz, né, e olha aqui que a gente tem repintura, né? Então, isso foi coberto. Vocês conseguem ver aqui, né? Saía desse São Francisco alguns raios. Então, o verniz, a sujeira, o fumo, né? Nublado são os culpados usuais que fazem com que as pinturas se tornem sujas, né? A fuligem, né? A poluição externa. Então, restaurar pinturas limpando-as é a etapa lógica da restauração, né? Entretanto, limpar pinturas com os panos ou com os produtos químicos sem fazer nenhum tipo de teste de solubilidade, né, é prejudicial e muitas vezes não é o suficiente para restaurar a obra. Então, a tática mais difundida é né, que você tem um maior controle, é no swab mesmo, gente, né? Então, é o algodãozinho embebido em água, né? E existem alguns tipos de solventes, a gente falou sobre solventes na aula anterior, né? Wolbers, Mechlin Klein, né? Então, existe uma tabela de solubilidade.
E não adianta, tem vários restauradores que vêm com receitinhas prontas. Não necessariamente elas vão funcionar. Então, hoje existem novas tecnologias, né, como é o caso de esponjas de nanotecnologia, que são aquelas esponjas brancas, são maravilhosas, né, que facilitam a limpeza das pinturas. Eu usei e, inclusive, vou testar essa semana na limpeza do forro da nave da Igreja da Ordem essa esponja de nanotecnologia. Alguém já viu um borrachão também? A gente compra na casa do restaurador, o preço é altíssimo, mas é o mesmo borrachão que você compra, que é uma borracha natural. Também é excelente para limpeza, né? Mas você faz sempre de pedaços pequenos, senão você fica com aquelas bolas manchadas. Limpeza é uma das etapas mais complicadas, que dependendo, se você faz quimicamente, ela faz uma auréola amarela em volta, e depois para você tirar aquela mancha, né? Então sempre tem que vir com muita cautela, para não te dar mais trabalho, né? Olha aqui a Igreja da Ordem que eu estava falando, olha a gravidade desse algodão, né? Imagine que a gente respira isso, né? A gente tem que trabalhar com os EPIs certos, gente. A gente tem que se proteger. Olha só, olha aqui o antes e o depois, né? Olha o estado desse algodão. Esse é o nosso canteiro de obra lá, né? A nossa plataforma de trabalho lá. Né? O nivelamento. Então, o nivelamento, gente, é outra fase importantíssima do restauro, porque um nivelamento que não está adequado, que ele não está bom, não há reintegração que fique bem. Não há, não há. É uma das etapas que eu mais encho a paciência da equipe, porque eu digo, não tá bom, refaz, não tá bom, não ficou bom. Porque senão, gente, vocês podem acertar, ser o mágico da cor, né? Vocês podem acertar o tom exatamente, mas ele não vai ficar bom. Ele não vai, ele vai dar diferença de brilho. Por quê? Porque são superfícies diferentes. A luz reflete e daí parece que eu entro na obra e eu olho aquele pedaço e aquilo me grita aos meus olhos. Ah, mas o público não me interessa. Eu vejo, eu chego na obra e vejo. E isso me incomoda muito. Eu sou muito chata com nivelamento. Né? Olha aqui mais nivelamento. Isso é Petrópolis. Isso é Minas Gerais, Conselheiro Lafayette. Já falamos dessa obra, né? Numa superfície. Isso é um forro de madeira. Olha, eu acho linda essa cena, porque ó, cada buraquinho desses, tem um pessoal que já trabalhou comigo que dizia que eu fazia nivelamento beicinho de pulga, porque eu ficava ali no mínimo detalhe passando massinha. Né? Então, eu trabalho com saturação de cor. Por quê? Porque eu faço uma camada de proteção. Muitas vezes eu não precisei intervir né, eu só fiz a limpeza e saturei o forro da Capela Mor da Igreja da Ordem. Provavelmente vai parar nessa etapa, porque a decapagem está tão boa, a limpeza foi tão boa, porque a última camada está sendo removida quimicamente, né, com água. Se eu só saturar, ele já tem a apresentação que eu preciso, né? Eu vou ter mais dificuldade do outro lado que está muito sujo do que com esse lado que eu decapei as pinturas, né? Ele tinha uma repintura. Então, um dos slides que vocês viram para trás, que trazia, que eu falei, isso é o forro da Igreja da Ordem. Aquela pintura já não está mais lá. Aquilo já era babau, né? Depois, no processo de limpeza, a gente começou a ver a sombra desse mezzo fresco embaixo. Eu falei, não, gente, vamos buscar essa pintura. Né? Então, a saturação de cor é essa película que traz, que reaviva essas cores.
dependendo do tipo do suporte, ele pode ser feito com goma laca, mas goma laca transparente. Mas a goma laca transparente, ela de 5 em 5 anos, ou para uma segurança de 3 em 3 anos, se você não pôs depois, né, não fez uma reintegração e não fez uma aplicação de verniz final, né, por exemplo, um paraloide, minimamente 10%, ela não vai fixar, né? Então ela vai, com o tempo, ela vai se perdendo, né? Ela vai perdendo a coesão e ela precisa ser renovada, né? Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de intervenção, né? Quando a gente fala em conversar com o nosso cliente, a gente também tem que dizer para ele sobre essas coisas, e assim, olha, dá para fazer isso aqui. Mas, contudo, porém, daqui X tempo, a gente vai ter que voltar nesse tratamento assim, assim, assado. Então, tudo isso precisa ser conversado com o cliente. Então, essa película, além de função de criar uma camada de proteção, reavivando essa cor, ela faz uma camada de verniz, né? Então toda a intervenção que eu fizer vai ser em cima dessa camada e ela vai ser reversível, e se eu quiser eu posso retirar. Então ela já atende algumas das premissas que eu considero importante numa intervenção de restauro. Então, para vocês entenderem, né, aqui era o forro da Vila Sofia, né, aqui em Curitiba. Isso já estava limpo, mas a limpeza criou essa película mais esbranquiçada. E daí, quando eu saturei, eu simplesmente não precisei de mais nada, né? Eu não precisei nem reintegrar, porque esse forro voltou até essa coloração mais cor-de-rosinha que vocês estão vendo aqui. Eu tinha ainda umas sombras, né, desse lilás, tipo um aquarelado, né? Como é que eu vou reintegrar isso? Né? Como é que eu vou dar cor para essa? Né? Eu vou repintar? Não. Eu não preciso intervir em mais nada. Olha como esse amor perfeito, ou uma flor de maio, eu sou ruim para os nomes das florzinhas, né? Ela está íntegra, eu consigo ver, né, essa velatura desse aquarelado, eu consigo ver a pincelada aqui, né? Olha a delicadeza disso. Precisa mexer em mais alguma coisa? Não precisa mexer em mais nada, gente, né? Então, às vezes, só até a saturação de cor, fechou, né? Você já pode fazer isso com o teu verniz de acabamento final. Então, aqui, ó, essa é uma outra parede da Vila Sofia. Isso tudo em douramento, né? Só a limpeza, como eu comentei, fez esse esbranquiçamento, né? Às vezes é normal, dependendo do tipo de produto que você usa para limpeza. Eu só passei uma camada de paraloide a 10% e eu não precisei mexer em mais nada. Ele está íntegro, né? Eu já pude passar para outra sala. Falei, aqui está resolvido, vamos lá, bora para outra, né? E um pouco de teoria da cor, porque é legal ter aquele monte de tinta, é legal ter, né, aquela gama de amarelos e verdes, mas eu, por exemplo, eu viajo muito trabalhando. Então, às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou em Floripa, às vezes eu estou em São Paulo, às vezes eu estou restaurando uma obra em Salvador. E eu levo o meu kitzinho, né? Muito material é muita carga para ficar carregando. Então, como professora de teoria da cor, eu trabalho com pouquíssimas cores. Eu preciso ter as primárias, né? Magenta, não é vermelho, gente, pelo amor do Santo Cristo. Magenta, cian, que é aquele azul, e amarelo, né? Então a gente tem as três cores. Aí preto e branco não é cor, né? Escala acromática. Lembrando que branco esbranquiça, branco não clareia, tá? Branco não clareia. Branco esbranquiça,
né? E preto, ele faz, né? Ele muda a tua palheta, né? Daí você faz uma escala de cinzas, né? Porque todo cinza é colorido, né? Então você vai adaptando, né? A partir do momento que você vai pondo preto, você está fazendo uma escala de cinzas, cinzas coloridos, né? Uma escala acromática seria uma escala de preto e branco, né? Que você tem os cinzas sem cor. E daí eu gosto muito de ter um sombra queimada e um ocre, porque dá aquele, né, aquela pátina do tempo que só o amarelo ocre te traz. Então, a minha paleta é isso. Né? Eu trago só essas cores e a partir dessas cores eu faço qualquer cor. Às vezes demoro mais, às vezes demoro menos, mas faço qualquer cor. Né? Os azuis são sempre mais difíceis. Por que a reprodução dos azuis são mais difíceis? Porque o azul, você tem vermelho e você tem o amarelo. Então, achar exatamente esse equilíbrio entre o amarelo e o vermelho, né? E fica ali, não, mais verde, menos verde, mais azulado, mais, né? É um pouco mais difícil. Mas os terras são sempre mais fáceis, né? Quando você precisa ir para um marrom, para um avermelhado, é sempre mais fácil. Mas você vai fazer um tom de carnação ou vai fazer um azul, né? A gente sempre se bate mais. Mas eu gosto de falar sobre teoria da cor, é só, né, 1, 2, 3 slides para a gente conseguir entender a minha metodologia de reintegração. Então, na realidade, se trabalha com poucas cores, o que dá a ilusão no seu número é serem postas no seu justo lugar ou serem sobrepostas. Então, Pablo Picasso genialmente escreveu sobre isso, né? E temos aqui uma tela, né, em que a gente tem o quê? 5 cores, né? Quem palpita outra coisa, né? Ele tem uma paleta super limitada e que ele vai misturando essas cores. Ele tem dessa paleta, né? Ele fez dessas 5 cores, ele fez cada detalhe, né? Então aqui, ó, uma, duas, três, 4 cores. Com 4 cores, ele fez uma tela inteira. Né? Então, repito, na realidade, trabalha-se com poucas cores. O que dá a ilusão do seu número é serem postas no seu justo lugar. Né? É nessa sobreposição. Então, esse marrom, ele está aqui. Né? Nessa área mais escura e um pouco nesse sombreado, com um pouco de azul, que vai vindo nesse ocre e dando essas árvores mais avermelhadas, que é esse marrom mais avermelhado. Né? Então, aqui, ó, essa sombra é desse azul. Né? E uma coisa que é importante a gente entender é sobre as complementares. Uma vez que você entende sobre as complementares, isso facilita muito a vida da reintegração, né? Saber chegar na cor é fundamental. Então, agora, né, que a gente já falou um pouco sobre as técnicas, agora que a gente já viu sobre a metodologia, já viu sobre o processo, já começou a entender sobre como fazer essas cores, agora a gente vai para as técnicas de reintegração. Eu sou apaixonada pelo pontilhismo, né? Pontilhismo que é a reintegração a partir de pontos coloridos, né? O que concluímos aqui e nas obras é que, independentemente do método escolhido, por isso também tem que haver, para quem a obra se destina, né? Um retoque nunca deve ultrapassar o limite da perda, da lacuna. Porque, de repente, senão, você já está repintando tudo. E o pontilhismo, você tem essa limitação. Né? Você consegue fazer só na lacuna. Né? E aqueles pontinhos pequenos, eu acho de uma delicadeza. Né? Se não demorasse tanto, eu acho que eu só utilizaria o pontilhismo, né? Se os meus clientes fossem um pouco mais tolerantes com prazos, né? Então,
a gente nunca deve ultrapassar os limites da perda, né, da lacuna, bem como conhecer as cores, né, identificar essas cores e saber como elas são feitas, é essencial. Teoria da cor, gente, é essencial para que você seja rápido na reintegração, porque senão, de repente, você está ali, você fica lá, se você não sabe para onde ir, né, o que vai clarear um azul, o que vai escurecer, né? Agora eu vou colocar uma interrogação na cabeça de vocês, né? Como se clareia um azul? Né? Quem tem o círculo cromático assim mais claro na cabeça? Né? Todo mundo vai dizer assim, ai, põe branco. Não, não põe branco. Branco vai esbranquiçar. Se você colocar, aditivar alguma outra tinta, você vai estar modificando o croma. Então, você vai estar... não vai estar clareando um azul. Você vai estar modificando ele. Mas se você colocar uma gota de verde, né, de amarelo, ele vai começar a clarear. E ele vai virar o quê? Ele vai virar um verde. Então, um azul mais claro é um azul com mais amarelo. É um azul com verde. E um azul mais escuro, mais quente, é um azul com vermelho. E ele vai ficando roxo, certo? Violeta. Mas isso é teoria da cor e a gente não vai falar sobre isso. Eu falei que não posso me empolgar, porque senão, além de eu sair aqui do meia bolinha, porque eu gosto de ficar me mexendo, eu vou ficar falando aqui 4 horas sobre isso, porque eu falei já no início que eu adoro essa aula de técnicas de reintegração. Então, o pontilismo, né, esse procedimento de reintegração é mais flexível que o tratédio. Tratédios são aqueles risquinhos rígidos. Trata-se de um conjunto de pontos de cores puras, justapostas, adaptando-se a pinturas antigas. Então, o que são as cores puras? Então, eu venho com o magenta, azul, amarelo, né? E vou complementando, equilibrando. Hoje, gente, a gente faz essa técnica já no tom, às vezes variando um pouco para dar um sombreado, né? Então, essa consoante, né, e a superfície pictórica original, ou a própria textura do suporte, né, o tamanho e a distância entre os pontos, né, é que vai construir, né, esse seu pontilismo, vai resultar numa reintegração diferenciada ou ilusionista. O espectador precisa chegar muito pertinho da câmera para ver, ou do seu objeto, para ver os pontinhos. Então, trago aqui várias imagens sobre pontilismo, sobre lugares onde eu apliquei pontilismo. Gente, eu gosto de falar sobre isso aqui, que isso é uma pintura, isso não é um gesso, isso é uma pintura. É um falso maravilhoso. Né? Então, diretamente inspirado na composição das cores, o pontilismo foi experimentado no século XIX pelos impressionistas e desenvolveu-se em bases científicas com o neoimpressionismo, né? Émile Mallet, Bergeron e alguns vários pintores, né? Então, segundo Joseph Albert, né, os pintores impressionistas, eles nunca empregavam um verde propriamente dito. No lugar de colocar um verde puro, né, ele vinha com azuis e amarelos e ele ia dando essa ilusão do verde. Né? Isso é maravilhoso, eu acho isso poético. Né? Então, no lugar de empregar, né, essa pintura verde, né, resultante da mistura mecânica do amarelo com o azul, né, eles aplicavam amarelos e azuis, e mais amarelos, menos azuis, e iam dando essa mistura, né, em pontos, né, em pontilismo, sem misturar, de maneira que só
se misturavam na nossa percepção. Não é lindo isso, gente? Isso é maravilhoso, né? E vocês conseguem ver aqui alguns dos meus pontinhos. Então, aqui é a superfície original e aqui são os meus pontinhos. Né, gente? Uma coisa que, olha isso, que maravilhoso. Né? E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que são pontinhos. Não é bolonismo, né? Não é pingão. Não é pingão, é pontinhos, pontinhos delicados, né? Pincéis de 3 pelos, que custam uma fortuna, né? Então, aqui, olha só, se não é a reintegração mais bonita, se ele não fica delicado. Eu sou apaixonada por essa intervenção. Eu queria ter mais tempo para ficar fazendo só pontilismo. Olha que lindo isso, não é? Eu adoro. Olha a delicadeza dessa faixinha, gente. Essa é uma faixinha superior na Vila Sofia. E eu fugi da câmera, eu tenho que voltar. E essa faixa superior era na cozinha e ela não tem 15 centímetros. Então, essas holandesinhas, elas devem ter 10 centímetros. Elas são umas coisinhas assim, tudo pequenininha. E esse moinhozinho era menor ainda, devia ter 8 centímetros. É mimoso isso. É muito bonitinho. Né? E olha só como eles fazem esses dois azuis se misturarem, né? Esse contorninho com esse preenchimento mais esverdeadinho, né? Olha só o puntilismo. Não é lindo, gente? Não é lindo? Eu sou apaixonada nessas holandesinhas. Olha isso, gente. Que coisa mais maravilhosa. Cada pontinho desse dá vontade de beliscar. Tão bonitinho que eles são. Ai, essa igreja em Petrópolis, Sagrado Coração de Jesus, e naquela época eu pelo menos só fazia pontilhismo. Porque é lindo, porque eu era rápida e porque o cliente era particular e ele não tinha pressa, nem eu. E essa é uma pintura, né, o quadro da ressurreição, né? Então essa imagem era de um livrinho que eles tinham da igreja. E o Segundo Concílio Vaticano teve uma interpretação errada. Uma leitura, uma interpretação de texto meio equivocada. E daí, em 1900, entre 69 e 70, várias igrejas no Brasil passaram por uma transformação. Porque as pessoas não eram mais para ficar olhando para as paredes, era para olhar para o padre, prestar atenção na homilia. Né? Não era para ficar lá olhando, fazendo mapeamento de danos e botando reparo nas pinturas. Então, eles rasparam e obviamente aqui para cima rolou uma preguiça, é mais alto, é mais difícil. A gente conseguiu trazer essa área apenas da pintura, né? Aqui a gente não achou mais nada. E o que a gente fez? A gente pegou a cor do fundo e veio vindo nesse pontilismo. É poético isso. Olha que lindo, né? Ele fica um aveludado. Até mudei o tom de voz para ficar mais gostoso, né? Aqui a gente fez uma velatura, uma outra técnica que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas olha a beleza desse pontilismo. Né? Aqui, ó, tudo pontilismo, nenhum tratédio. Pontilismo nos anjos, né, que são artísticos, pontilismo decorativo, velatura. Olha só, que gracinha. Olha só. Não é, gente? Uma delicadeza. Então aqui, ó, a gente já não tinha mais a pintura e a gente veio com uma cor, com outra cor, fez uma passagem aqui, né?
É uma passagem entre uma cor e a outra, que você vai entrando, né? Aqui os anjos, infelizmente, a gente não tinha mais os rostos deles, né? Então eles ficaram assim. A gente não quis, né? A gente poderia completar essa frase. A gente sabe que o que estava escrito aqui, mas a gente já tinha perdido. Então isso é artístico. A gente não intervém, a gente não inventa, a gente não repinta, tá? A outra técnica de reintegração é a abstração cromática. Essa técnica foi aplicada pela primeira vez em 75 na reintegração cromática do crucifixo, de autoria de Simon Bell ou Ceni di Pietro. A obra ficou danificada na ocasião da inundação da Basílica da Santa Cruz em Florença, no dia 4 de novembro do ano de 1966. E a abstração cromática, né, essa técnica resulta na sobreposição sucessiva de camadas de cores puras sobre a forma de curtos traços, ligeiramente encurvados e espontâneos. Todavia, a orientação, então a maioria dos trapézios que a gente vê, se ele não é bem rígido, é uma abstração cromática, né? O trapézio em si a gente não usa mais tanto, porque ele é muito rígido e é difícil você dar que ele não fique marcado linhas, né? Então você tem que saber fazer um bom trapézio. Na verdade, qualquer técnica de reintegração você tem que treinar muito e saber fazer. Então essas cores puras sobre a forma de curtos traços, normalmente 2 centímetros, né, ligeiramente curvados e espontâneos, na verdade, assim, eles precisam acompanhar o desenho. Né? Eu já fiz teste para trabalhar em equipe de restauradores famosos, em que eu tive que fazer técnica, eu tive que fazer para entrar na equipe teste de reintegração. Né? Eu tive que descascar ovo de codorna com a mão, assim. Quer dizer, eu fiz assim porque eu era esperta, mas para ver se eu ia saber decapar sem beliscar a parede. Né? Então, não é só a técnica ajuda muito, mas as condições daquela parede também vai me prejudicar ou não nessa decapagem. Né? Então, voltando aqui na abstração cromática, todavia a orientação dos traços varia a primeira a quarta camada. Né? As cores à base de tempera, ovo, são as preferidas e a paleta é limitada. Os tons são combinados para criar uma opção quente e outra fria. Então, você vem misturando esses quentes e frios. Né? Então, aqui, ó, amarelo, vermelho, azul, mais preto, frio. Amarelo, laranja, azul, preto, frio. Amarelo, laranja, verde, preto, quente. Amarelo, vermelho, verde, preto, quente. Então, você vem nessas misturas até ajustar a tua cor. Né? Olha aqui, ó. É super difícil. Então, a intervenção, embora plenamente justificada por Baldini, o resultado final da imagem recebeu algumas críticas, né? Ninguém nunca agrada a todo mundo, né? Olha esse trabalho, minha gente. Olha isso. Crítica, né? É aquilo que a gente estava discutindo na aula passada. Né? Conversa com o espectador antes, né? Vamos chegar lá na igreja, vamos conversar com o pessoal e dizer assim: olha, gente, então é o seguinte, essa área foi perdida, não há o que ser feito, a gente não vai reproduzir, né? Então, eles foram criticados e estes consideram que a técnica selecionada, né, interferia na observação da obra, pelo que deveria ser feita uma reflexão sobre a opção tomada, né? Eles queriam devolve isso aí, meu. Assim a gente não aceita, mas olha, gente, olha que perfeição isso. Né? Olha o sofrimento dele, infelizmente ou felizmente, essas perdas não perdem a riqueza desse trabalho. Né? Embora tecnicamente em contradição com a proibição contra a interferência do material original usada com moderação, né? A velatura
ela é super criticada, gente. Mas ela encontra, em muitas vezes, uma aceitação. Então, a velatura visível é uma camada transparente, né, colorida, mais ou menos densa, que permite uma preparação transparente, né, um aquarelado. Né? E convém utilizá-la em lacunas superficiais que não exigem nivelamento. Isso daí é da literatura, gente, mas eu acho que nivelamento é bom e todo mundo gosta. Todo mundo gosta de um bom nivelamento. Né? Então, isso aqui aconteceu na véspera de entregar a obra e o pedreiro foi colocar um registro e fez um buraco na minha parede que estava pronta. Então, em 2 dias eu tive que resolver isso aqui muito rápido. Né? Então, foi algo muito pontual e foi uma das primeiras vezes que eu usei uma velatura. Né? Então, eu decalquei o desenho, complementei e fui vindo nesses aguados mais densos para fazer a minha apresentação estética de última hora. Né? Então, olha aqui o resultado. Olha aqui, ó. Peraí, cadê as costelinhas? Aqui. Né? Ele está um pouco mais escuro, olha aqui, ó, porque ele ainda não tinha secado completamente. Né? Isso foi no dia que eu fechei. Olha aqui a meia dúzia de cor que eu falei que eu usava. Tudo aqui. Isso daqui, gente, esse é o Mazak. Isso eu entreguei em dezembro do ano passado, agora, 8 de dezembro. Essa é uma pintura original, isso é um espaço expográfico e eu fiz um aguado só para saturar essas cores, né? Só para trazer essas áreas, essa leitura para o espectador. Então, vocês conseguem ver que aqui, né, eu tenho áreas mais escuras, né? Olha aqui, ó. Porém, aqui, exatamente nesse ponto, eu tenho uma área muito clara. Então, por que eu fiz essa diferenciação? Porque eu não quero enganar o meu espectador. Né? Isso é uma pintura de 1880. Eu não quero que o meu espectador ache que eu fui lá repintar. Não. Eu decapei tudo e eu dei um aguado, só que esse aguado saturou. Né? Aqui, ó, vocês conseguem ver essa linha? Isso aqui foi uma tentativa de uma tomada, isso é uma parede de pedra. Então, obviamente, as intervenções, elas estão aqui. A linha do tempo, a passagem do tempo dessa pintura está aqui. Né? A gente não quis esconder, porque isso é um espaço expográfico. Né? A revelação dessa pintura e o seu estado mais que original é didático dentro de um espaço museográfico. Né? Aqui mais velaturas, né? Então vim fechando essas lacunas, né? Vim vindo. Aqui tem uma técnica mista, né? Para quê? Para dar a leitura. Isso aqui atrapalha, né? Mas eu, na época, eu não tinha... os celulares não tinham câmera fotográfica e eu não tinha uma Cybershot, sim, boa, né? E essa é a luz a sombra do meu andaime. Eu não tinha como tirar isso, eu ainda não tinha essas habilidades todas, né? Mas, ó, um pouco de pontilhismo, um pouco de velatura, né? E fui recompondo esse desenho. Né? Então, eles foram abrir aqui, eles queriam passar um fio, né? E se eles podiam passar pelo lado de lá da porta, não, eles tinham que quebrar exatamente ali. Então, lembra que eu comentei dessa pintura, né? Essa área precisou passar por intervenção por causa disso, mas isso aqui praticamente foi só limpo e passado uma camada de proteção. Né? Outra técnica, o tratédio. O pessoal tem medo do tratédio. Então, uma rede de traços verticais paralelos e justapostas, né, a uma sobreposição
numa base, né, de preparação branca, né? Então, visível ou diferenciada estabelece o potencial da obra, mas deixa visível o retoque, né? Então, ele não engana o espectador. E que daí se incluem, né, o tratédio, que são riscos de cores misturadas na palheta, e da seleção cromática, que é parecida com o tratédio, mas, porém, a seleção de cores é pelas primárias e secundárias puras, né? Não há mistura de palheta, né? Então, a gente usa mais o tratédio do que a seleção cromática, né? Para se buscar esse efeito ótico. Esse aqui é casa número 1 do Pátio do Colégio, em São Paulo. Fiz essa obra há uns anos. Então, aqui, né, um exemplo, eu acho esse exemplo bonitinho, né, sobre o tratédio. Essa técnica só pode ser executada em lacunas reintegráveis, né, e sobre um preparo não original, né, então só na área a ser reintegrada, né, então isso é, sobre uma massa de preenchimento, né, uma massa de nivelamento que pode ser texturada, né, com o intuito de imitar a sua textura original, mas que tem que estar no nível do extrato cromático, né? Então, quando as lacunas são muito extensas, né, às vezes acontece de você ter uma área muito grande, acima de 20%, não é recomendado tentar reconstruir a área lacunar, né? Sobretudo se for uma zona de mãos, de rostos, nariz, é normal que se faça, né, algum tipo de intervenção, né? Então, nessas condições, qualquer reconstrução é hipotética, ou seja, uma suposição, né, do conservador restaurador. Então, aqui, né, esses medalhõezinhos eram pequenos, né, e aqui a gente, ó, notem aqui os pontinhos a lápis, né? Isso foi uma espécie de sinópia que eu fiz, a gente vai ver isso na prática, né? A gente já viu isso na aula número 1, mas a gente vai fazer, né, esse gabarito por pontinhos, né? Aqui eu usei um grafite mesmo, né? Mas isso é muito pequenininho, muito disfarçadinho, né? Então, aqui ainda na casa número 1, né, essa entrada hoje a casa número 1 é o MIS, Museu da Imagem e do Som, ali no pátio do colégio, né, e vocês conseguem ver esse tratédio, não sei se já foi restaurada, isso foi em 2009, talvez, eu não me lembro, eu não me recordo direito das épocas das obras, né? Então, o tratédio, coloquialmente chamado de rigatino, né, que são risquinhos, foi desenvolvido como um meio para evitar a falsificação, a falsificação material e técnica, né, e recuperar essa unidade perdida de uma obra, né, a ser danificada, que foi danificada. Então, ela respeita as alterações ocasionadas pela passagem do tempo. Brand, a gente vai ouvir falar dele, né? Ele considerava que o trabalho do restaurador deveria contemplar o tempo de vida, a história da obra de arte, essencialmente a passagem do tempo, né, que ocorre entre o momento da criação da obra e a intervenção do restaurador, né? Então, ser visível essa intervenção. Eu concordo que de um ponto perto, ela precisa ser visível. Então, note aqui, ó, a lacuna, aqui você já não nota mais, né? Aqui eu nem sei mais onde é que está. Essas áreas não foram reintegradas, tá, gente? A gente nivelou com uma massa já colorida. Então, essa área aqui e essa área aqui. Né? Então, aproximando, lembra aquela lacuninha que eu mostrei, né? Ela está exatamente aqui, né? Então, ela vem preenchendo, ela é nítida, né? Ela está aqui, ela não engana o espectador. Então, é a técnica mecânica e repetitiva, originalmente realizada com aquarela, com cores puras, né? Podendo ser misturadas na palheta, que elas foram misturadas, de acordo com a necessidade,
Então, com um sistema de linhas rígidas, ele é muito rígido, né? Tem que ser muito retinho, tracinhos de 1 centímetro de comprimento, porque o que dá a ilusão é o ritmo delas. O grande segredo do tratédio, né? Ele está no ritmo que você dá. Então, a regra do traço de 1 centímetro de comprimento atualmente varia-se de acordo com a extensão da lacuna. Mas também, gente, eu estou removendo uns lagartejos do forro da capela, da nave da igreja, né? É desesperador. Eu inclusive, estou chamando de tragédio, porque há uns minguinhos, assim, parece que foi feito no rastelo. Ah, mas é uma grande área. Meu amigo, se é uma grande área, então opta por uma outra técnica, que tal uma velatura, né? Tá com problema de tempo, mas não faz no garfo, não faz no rastelo, né? Precisa de uma destreza, né, do restaurador, né? Então tem que se opta-se por uma seleção cromática, né, a técnica que é composta por traços curtos e pequenos, com cores puras, não misturadas na palheta, né, empregando-as aquarela ou pigmento em pó, pigmento verniz. Eu não trabalho mais com pigmento verniz por conta dos solventes, né? Então, com traços que devem seguir essa sequência, né? E a necessidade, né, da referência da cor. Então, assim, basicamente, o tratédio é a técnica mecânica repetitiva, originalmente realizada com cores da cor pura, misturada já a cor pronta da palheta, né? E a seleção cromática, né, para a gente assim fazer uma conclusão rápida, assim, uma diferença entre uma e a outra. É a técnica que é composta por traços curtos, pequenos, cores puras, não misturadas na palheta, né, primárias e secundárias, né? Você tem que chegar na cor através dessas cores e elas têm uma ritmação, né? E o tratédio é rígido, né? Então, assim, só para fazer uma observação desses pontos com vocês, né? Para a gente chegar nessa conclusão. E a técnica mimética, que eu acho que é a mais utilizada hoje em dia, né? Que é a reintegração, que busca combinar, né? Integrar as perdas às áreas originais. Então, os remanescentes o mais perfeito possível, né? Ela conhecida por reintegração mimética ou integrada ou imitativa, cosmética, né? Porque ela faz um make, uma maquiagem, né? Indetectável, invisível, integral, tem um monte, né? Perfeita. Tem várias nomenclaturas, mas é mais conhecida como mimética. Então, essa técnica, quando bem feita, faz com que apenas indivíduos altamente capacitados ou muito curiosos percebam essas intervenções, né? Então, o público comum, assim, que não está com o seu equipamento assim muito programado para ver essas intervenções, né? A olho nu eles não percebem, a não ser quando você mostra. Então, essa característica essencial ao mesmo tempo, virtude e um vício dessa técnica, né? Então, dependendo do ponto de vista crítico. Então, algumas pessoas consideram que ele engana o espectador, mas na verdade, o que o espectador quer. Ó. Então, olha aqui, ó, mimética, né? Olha o estado que estava isso. É na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Jacupiranga, interior de São Paulo, interior sul de São Paulo. Né, aqui mais um exemplo, Vila Sofia, mimético. Né? E é impressionante. Vamos pôr um spot aonde? No meio da pintura. Claro, por que não? Né? Aí vamos abrir uma tomada, claro, bem aqui, no meio. Né? A Vila Sofia era ótima nessas coisas. Né? Então é isso, gente. A gente passou um pouco do tempo da aula, né? Eu prometo tentar ser mais breve nas próximas para compensar
esse tempo a mais, mas é isso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.